Hare Krishna, bom dia a ISKCON, Rio de Janeiro, bom dia aos meus seguidores do YouTube. Né? Vamos fazer agora uma aula do Śrīmad Bhagavatam, canto 3, capítulo 29, verso 25. E vamos tentar aqui fazer, estamos um pouquinho atrasados por problemas técnicos, né? Mas antes tarde do que nunca, né? Então vamos fazer aqui a aula, vamos cantar um pouquinho. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari, Jayo Radha Madhava Kunja Bihari, Gopijana Vallabha Girivaradari, Gopijana Vallabha Girivaradari, Jayo Radha Madhava Kunja Bihari, Jayo Radha Madhava Kunja Bihari, Gopijana Vallabha Girivaradari, Gopijana Vallabha Girivaradari, Yashodanandanam Braja Janaranjana, Yashodanandanam Braja Janaranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. Todas as glórias a Srila Prabhupada, todas as glórias aos devotos reunidos. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então vamos ler aqui o Śrīmad Bhagavatam. Antes de recitar o Śrīmad Bhagavatam, devemos oferecer nossas respeitosas reverências à personalidade de Deus Narayana, a Nara Narayana Rishi, o ser humano supremo, a Srila Vyasadeva, a mãe Saraswati, a deusa do conhecimento, a Srila Vyasadeva, o autor, e a Srila Prabhupada, o tradutor e propagador. Narayana Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye. Então o verso de hoje, né, para quem chegou um pouquinho atrasado, teve alguns problemas técnicos, então a aula do Bhagavatam, ela realmente ocorre de 8 horas, mas já são 15 para as 10, né, por causa de alguns problemas técnicos que houveram. Mas vamos seguir em frente. Eu espero que os devotos que estão aí acompanhando o som e a imagem estejam boas, né? Ok? Vou ligar aqui o Wi-Fi. Tudo bem.
Espero que o som e a imagem estejam boas para a nossa transmissão, tá? Qualquer coisa, vocês colocam aí no comentário. Então vamos ler verso 25, capítulo 29, explicações sobre o serviço devocional. Vou ler o sânscrito, depois, e o significado de Prabhupada. A deidade de Deus, mesmo para pessoas que estejam simplesmente cumprindo seus deveres prescritos. Há deveres prescritos para as diferentes classes sociais, os brahmanas, os vaixas, os kshatriyas e os shudras, e para as diferentes ashramas, brahmacharis, brahmacharya, grihasta, vanaprastha e sannyasa. Deve-se adorar a deidade do Senhor até que se aprecie a presença do Senhor em todas as entidades vivas. Em outras palavras, não devemos nos contentar com o mero cumprimento de nossos deveres prescritos. É preciso compreendermos nossa relação e a relação de todas as entidades vivas com a suprema personalidade de Deus. Se não entendermos isso, então nossa relação e a relação de todas as entidades vivas e de todas as demais entidades vivas com a suprema personalidade de Deus, é preciso que compreendermos nossa relação e a relação de todas as entidades vivas com a suprema personalidade de Deus. Se não entendermos isso, então deve-se compreender que, mesmo que desempenhemos nossos deveres prescritos corretamente, todo o nosso esforço será infrutífero. Nesse verso, a expressão Swakarma Kriti é muito significativa. Swakarma Kriti é aquele que se dedica a cumprir seus deveres prescritos. Não é que, por ter se tornado devoto do Senhor, ou se ocupar em serviço devocional, alguém deva abandonar seus deveres prescritos. Ninguém deve ser preguiçoso com a desculpa do serviço devocional. É preciso que executemos nosso serviço devocional de acordo com nossos deveres prescritos. Swakarma Kriti quer dizer que devemos executar sem negligência os deveres que nos são prescritos. Om Gyanatimirandasya Gyanagana Shalakaya Takshuru Militam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Eu nasci na mais obscura região de ignorância e meu mestre espiritual abriu meus olhos com o achote do conhecimento. Por isso, ofereço-lhe minhas respeitosas reverências. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Vedayananda Goswami Iti Namine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastachari Shatarine. Então nós temos aqui um verso muito significativo para a vida prática do devoto.
Então, Krishna fala no Bhagavad Gita que nós devemos nos render a Ele. Sarva Dharma Parityajya Mammekam Saranam Vraja Aham Tvam Sarva Papebhyo Mokshashami Masucha. E que Ele, nós devemos abandonar todas as espécies de Dharma, atividades religiosas, deveres prescritos, e devemos nos render a Ele totalmente, reserva, e que Ele vai nos pecados. Então, isso está prescrito nas Escrituras, nas palavras de Krishna, que é a conclusão de todas as Escrituras, que nós devemos abandonar tudo. Mas agora, nesse verso, o próprio Krishna, na forma de Kapila Deva, fala que nós devemos adorar a Deidade. Mesmo que cumpramos nossos deveres prescritos. Então, praticamente é a mesma informação, né? Porque Krishna fala, abandone tudo e se renda a mim. E aqui ele diz, mas mesmo que você cumpra todos os seus deveres prescritos, ainda assim você deve me adorar. Você deve adorar a minha forma de deidade. Você deve me servir, se render a mim. Então, é a mesma coisa, porque se você só cumprir seus deveres prescritos, sem entender para quem você está trabalhando, para quem você está executando esse trabalho, porque todos nós, quando nascemos nesse mundo, adquirimos uma posição social, política, econômica, e temos que viver de acordo com esses modos da natureza, né? Às vezes os modos da natureza se manifestam externamente como um determinado tipo de corpo, né? Eles manifestam um determinado tipo de corpo, uma determinada família, uma determinada sociedade. Né? Esse é os triguna. Né? Eles criam essas pressões, essas forças. A gente pode sentir as forças dos modos da natureza através de um tipo de sociedade que a gente vive. Então, Krishna no Bhagavad Gita fala que o tipo de alimentação temos influência sobre esses, criam uma influência sobre nós, né? Criam influência na bondade, na paixão, na ignorância, dependendo do que nós nos alimentamos. Krishna no Bhagavad Gita também fala que não só a alimentação, mas a fé, o tipo de fé que a gente tem, no que a gente acredita, nas nossas certezas, né? Então isso também tem uma influência sobre nós muito forte, né? E assim, então todo o nosso trabalho e a nossa sociedade e todas as coisas que o homem é fruto do meio, né? O homem, a personalidade humana, a sua personalidade, ela é fruto do meio, né? E esse meio é os três modos da natureza, né? Elas estão nos moldando a fazer, a executar a agir de certa maneira, né? De certa maneira. E isso faz com que a gente
adquira certa personalidade, que é o conjunto de todas essas influências dos três modos, as influências sociais, econômicas, políticas, porque existe economia também, no modo da bondade, da paixão e da ignorância. Existe também economia, existe política, no modo da bondade, da paixão, da ignorância. Existe sacrifícios, no modo da bondade, da paixão, da ignorância. Existe uma série de fatores que estão influenciando a gente em bondade, paixão e ignorância. E se a gente não aprende a lidar com esses modos da natureza material, a gente termina se atrapalhando. E não é fácil lidar, nós temos que aprender a lidar com esses três modos da natureza material, ocupando eles no serviço a Krishna. Porque você não pode simplesmente colocar os modos da natureza material na lixeira, né? Não pode colocar eles lá na descarga e apertar colocar no vaso sanitário e apertar o botão. Não pode. A Arjuna queria fazer isso no campo de batalha de Kurukshetra. Ele queria ir para a floresta, ou seja, ele queria sair de todo aquele envolvimento econômico, político, material, e abandonar tudo e ir para a floresta. Não dá para fazer isso. Aqui nesse verso do Bhagavata, a informação é basicamente a mesma. Porque ele diz que mesmo que você cumpra os seus deveres prescritos, você precisa adorar a deidade. Porque só cumprir os deveres prescritos sem saber para quem eles estão sendo feitos, sem adorar a fonte da sua existência, isso é mais ou menos inútil. Né? Em várias partes do Bhagavata se fala isso, que mesmo que você cumpra seus deveres prescritos, mas se você não pode entender, ou se você isso não traz para você o desejo de se ocupar em serviço devocional, então é inútil. Se não traz para você o desejo de ouvir sobre a personalidade de Deus, sobre a divindade suprema, é inútil. É sem razão, é sem motivo, é sem noção. Essa é uma atividade sem noção, que a pessoa não tem nenhuma compreensão do que ela realmente está fazendo. Ela não entende qual é a razão de sua existência. Só o ser humano é que pode entender qual é a razão da sua existência. Por que que eu estou vivendo? Por que que eu estou nessa luta pela minha existência? Por que que eu estou nessa luta? Porque eu estou aqui dia após dia, trabalhando arduamente, cumprindo tantos deveres, tantas obrigações. Né? Imagine, uma alma, ela nasce, e só de nascer ela tem que fazer muito esforço para nascer, né? Para sair do ventre da mãe. Ela tem que querer sair do ventre da mãe. Existem muitos partos em que tem que se buscar, puxar a entidade viva de lá, porque ela não quer nascer. Ela não está fazendo nenhum esforço para nascer.
não está fazendo nenhum esforço para sair do ventre de sua mãe. Então, para nascer, ela tem que cumprir certos deveres, os deveres prescritos dela já começam preliminarmente no ventre da sua mãe. Ela desejando nascer. Se ela não desejar nascer, se ela não fizer esforço para nascer, ela não vai conseguir nascer. Aí depois ela chega a esse mundo e quem não chora não mama. Esse é o primeiro dever prescrito dela. Se ela não chorar, se ela não reclamar, mãe pode ser que não traga o leite para ela se alimentar, não dê o seu peito para ela mamar. Então esse aí já tem que chorar. E ela já chora, olha, a criança chora pra caramba. Chora muito para poder mamar. Esse é o dever prescrito. E aí ela vai crescendo e vai aprendendo tantas coisas, que tem que tomar banho, tem que escovar o dente, coisas bem básicas, né? Bem básicas. Ela tem que defecar, ela tem que defecar no lugar certo, não em qualquer lugar. E aí ela vai para a escola, aí na escola tanta coisa para aprender, português, matemática, geografia, biologia, literatura. Depois ela vai para a universidade, seu conhecimento científico e tantas coisas, tantas obrigações. Se casa. E por que seguir todos esses deveres prescritos? Por que cumprir todos esses deveres prescritos? E para uma pessoa civilizada, esses deveres prescritos têm que estar todos eles descritos nos Shastras. Mas qual é a razão? Aí para você compreender a razão da sua existência, a razão da sua vida, Kapila Deva prescreve, você deve adorar a deidade. A deidade deve ser a fonte de inspiração para você cumprir os seus deveres prescritos. Deve ser a razão da sua existência. Mesmo que, a princípio, você não possa ver Krishna diretamente na deidade, mas se você, toda a sua vida, se dedica a essa prática de adorar a deidade, para perceber Krishna, não só na deidade, mas em toda parte, aí, um dia, você poderá ver Krishna em toda parte. Mas se você só cumpre seus deveres prescritos, se você só é aquele bom rapaz, aquele bom moço, né? Aquele bom moço, aquele moço de sorte, como canta o Belchior, né? Aquele moço de sorte, né? Que tem sofrido para cachorro, tem chorado demais, tem sofrido para cachorro. Esse é o moço de sorte. Ano passado morri, mas esse ano eu não morro. É um moço de sorte. Isso para ele é o moço de sorte. Mas não pode ser só ser um moço de sorte. A pessoa tem que também saber quem é a sua sorte. Quem é a fonte de inspiração para você viver. E isso aí o seu Kapila está colocando aí nesse verso, né? Que a pessoa não só deve cumprir seus deveres prescritos, mas deve se dedicar ao serviço à deidade. Mesmo que você não tenha deidade no templo, geralmente a gente tem uma deidade em casa, o Bhakta, aquele que pratica Bhakti Yoga, ele tem a sua deidade em casa, geralmente Gaura Nitai, porque Gaura Nitai
ele perdoa quase todas as ofensas que você comete tentando adorá-lo. E também porque Gornitai, ele é adorado com Sankirtana, que é o processo para essa era, né? O processo para essa era não é adorar a deidade, mas a gente adora a deidade com Sankirtana. Ou seja, o que é Sankirtana? Cantar. Então, na nossa casa, a gente pode ter um altar e a adoração pode ser mais simples do que a adoração no templo e principalmente adorando como Sankirtana, com canto congregacional. Então a gente pode reunir algumas pessoas, reunir alguns devotos, chamar os sannyasis para vir na nossa casa, não só tomar prachada e receber doações, mas também para fazer Sankirtana na nossa casa. Falar Krishna Katha, tópicos de Krishna, e inspirar a vida devocional na casa dos chefes de família. Essa é a função básica do sannyasi. Nityananda Prabhu, Chaitanya Mahaprabhu, eles iam de casa em casa oferecendo sua associação, ou seja, Krishna Katha, consciência de Krishna, promovendo Sankirtana. Essa é a função de um sannyasi Vaishnava. Promover o Sankirtana, promover o canto congregacional. E dessa forma, a gente adora a deidade. A gente adora a deidade, como está prescrito aqui nesse verso. Esse verso prescreve que nós devemos não só ser um bom chefe de família, responsável, cumpridor de nossas obrigações. Isso é necessário. Mesmo um sannyasi, ele renunciou a todas as coisas desse mundo, mas se tem algum dever, alguma conta que ele tem que pagar, ele tem que pagar. Ele tem que pagar. Ele tem que se responsabilizar por isso. Mas ele faz isso em nome da deidade. Como Bhaktivinoda. Bhaktivinoda, ele prescreve que nós devemos, ele diz para ele mesmo, né, que a minha casa não é minha, é sua, Krishna. Minha casa é sua, Krishna. Não é minha casa. Minha esposa também é sua esposa. E meus filhos, e toda a parafernália da minha casa também são seus. E as contas que eu tenho, ele fala isso no Sharanagati, e as contas que eu tenho para pagar são suas contas, não são minhas não, são suas contas. E aí as contas, e essas contas, elas, eu tenho que ir para a rua para ganhar dinheiro, para pagar as suas contas, quando eu saio para ir para a rua, para pagar dinheiro, para ganhar dinheiro, também são suas contas. Então a gente tem que pagar. Mas porque são contas de Krishna. As contas que você deve, se você é um devoto, não são suas, são as contas de Krishna. Então, se você deixa Krishna no SPC, a culpa é sua. A culpa é sua. Porque é a conta de Krishna. As suas contas são as contas de Krishna. Você não pode deixar de pagar, porque são as contas de Krishna. Então, a vida dele, assim, os deveres prescritos deles têm relação com a deidade. Então, a relação com Krishna. E ele fala que
E eu, Krishna, que sou eu? O que sou eu? Aí ele fala, eu sou o cachorro. Bhaktivinoda fala assim, o cachorro que fica na porta da sua casa para impedir que malfeitores e bandidos entrem lá e criem desarmonia na sua casa. Eu sou esse cachorro. Só isso, eu estou tomando conta. Então, essa é a consciência que a gente tem que ter em relação a Krishna na forma de deidade e aos nossos deveres prescritos. Normalmente, não existe muita diferença entre um devoto trabalhando e um não devoto trabalhando. Mas o devoto, ele pratica Bhakti Yoga e ele adora a deidade. Então, todas as coisas que ele faz com consciência da deidade. Então, mesmo quem cumpre seus deveres prescritos, ele tem que ter essa consciência da deidade. Ele tem essa consciência de que existe uma razão para ele trabalhar. Existe uma razão para cumprir os seus deveres prescritos. E essa razão é Krishna. Essa razão é Krishna. Agora, ele adora a deidade, não como em outras eras, né? Não como na Treta Yuga, né? Que o processo de adoração era enfatizado na era de Krishna. A Treta Yuga, o processo era a adoração à deidade. Mas não, o processo que é prescrito para Kali Yuga é o Sankirtana. Sankirtana. Então a gente pode orar a Krishna todos os dias para nos tornar um cantor de Hare Krishna. Vamos nos tornar um cantor de Hare Krishna. Um cantor dos santos nomes de Krishna. Isso é o que a gente está tentando fazer. A única coisa que a gente tem que tentar fazer é tentar ser um cantor de Hare Krishna. E os nossos deveres prescritos, a gente executa normalmente. Normalmente a gente executa nossos deveres prescritos, mas sempre entendendo que é para a satisfação das deidades, para não deixar as deidades mal vistas na sociedade. Como servos das deidades, em todas as nossas atitudes devem ser feitas para a glorificação da deidade, para a glorificação de Krishna. Se um devoto não cumpre apropriadamente seu dever prescrito, suas tarefas sociais, isso suja o nome de Krishna, suja o nome do movimento Hare Krishna, suja o nome dos Hare Krishna. Ele tem que cumprir seus deveres prescritos para a deidade, para deixar sempre o nome da deidade em alta. Porque se você tem um devoto simpático, cumpridor dos seus deveres prescritos, onde todas as pessoas gostam dele, todas as pessoas se sentem bem com a presença dele, que ele é uma pessoa que leva paz, que leva tranquilidade, que leva amizade, que leva amor, isso tudo é material, tudo. Mas isso exalta a posição dos devotos, exalta a posição das deidades. Porque as pessoas vão pensar, ele é dessa maneira
por causa da filosofia da consciência de Krishna, por causa da adoração a Krishna. E isso é uma forma muito efetiva de pregar. Uma ação vale muito mais que 1000 palavras. Uma ação correta vale muito mais que 1000 palavras. Da mesma forma, uma ação incorreta vale muito mais do que 1000 ações incorretas. Ou seja, se você fizer uma coisa errada, vai manchar muito a vida, a imagem do que é um devoto de Krishna. Então a gente tem até que ter mais cuidado em fazer coisas não fazer coisas incorretas do que fazer coisas corretas na pregação, né? Porque você pode fazer um monte de coisa correta, mas se você fizer uma coisa incorreta, isso chama mais atenção do que todas as coisas corretas que você fez. Então a gente tem que ter muito cuidado em não nos desviarmos de nossos deveres prescritos, porque esses deveres prescritos são feitos para as deidades, para o prazer das deidades de Krishna. E isso faz com que a nossa vida se torne assim, auspiciosa. É verdade, às vezes a gente vê que um sannyasi, ele faz muitas coisas, porque ele está 100% dedicado para Krishna. Ele é um tridandi sannyasi, ele ocupa o corpo, a mente e as palavras, tudo no serviço a Krishna. Mas se ele cometer um pequeno erro, se ele cometeu um pequeno deslize, se ele se afastou dos seus deveres prescritos, isso suja toda a sua vida espiritual. Incrível. Isso é a força dos 3 modos da natureza. É material? É. Mas é a força dos 3 modos da natureza. Embora que para um devoto, ele obedece às palavras de Krishna, né? Ele segue as palavras de Krishna. E Krishna fala que se um devoto executa uma atividade abominável, ainda assim ele deve ser considerado um santo, porque está devidamente ocupado em serviço devocional. E aquela atividade abominável que ele fez, aquele deslize, aquele desvio, rapidamente ele vai corrigir. Ele não vai continuar fazendo. Ele vai rapidamente corrigir e ficar no estándar ideal, seguindo os seus deveres prescritos idealmente. Então, mas isso é a nossa visão, mas não é que nós devemos pensar, se eu me desviar um pouquinho, depois eu volto. Não, isso aí é malandragem. Isso não é o que nós devemos pensar. Não é assim. A gente tem que pensar corretamente. A gente tem que pensar de forma científica. Se houve algum desvio, Krishna dá essa instrução para os outros, não é para você. Se você vê alguém, não é você que está se desviando, não. Se você vê alguém se desviando do princípio da consciência de Krishna, dos deveres prescritos, mas ele está ocupado em serviço devocional, ainda assim ele é um santo. Agora, para você não, para você tem que pensar que eu não posso me desviar nada, porque isso se eu me desviar, se o servo se desvia, a culpa vai para o amo. Né? A culpa vai para o amo. Lembra da história de Jai e Vijaya, né? Que eles eram porteiros de Vaikunta e eles não permitiram que os Kumaras tivessem darshan com o seu Vishnu. Aí os Kumaras amaldiçoaram ele. Depois o seu Vishnu apareceu no portão
e disse, não, eu peço que vocês perdoem meus servos. Por quê? Porque a culpa foi minha, eles são meus servos. O que eles fazem de errado estão fazendo para mim. Então eu é que cometi essa ofensa para vocês. Então assim, a gente tem que ter cuidado quando a gente faz, porque se um devoto faz alguma coisa de errado, ele está fazendo para Krishna. Ele está fazendo para Krishna. E aquela coisa errada vai manchar o nome de Krishna. Então ele não deve se desviar. Então assim, aqui Kapila Deva instrui que só cumprir os deveres prescritos não é suficiente. A gente tem que aprender e compreender perfeitamente bem para quem a gente está trabalhando. Qual é o Senhor da nossa vida. E a gente vai fazer isso adorando a deidade. Aí um dia você vai ver Krishna na deidade. Quando você realmente vê Krishna na deidade, você vai ver Krishna em toda parte. No coração de toda a entidade viva. No coração de todas as almas. Aí você vai ser um devoto ideal. Um devoto perfeito. Um devoto perfeito é aquele que vê Krishna na deidade e vê Krishna no coração de toda a entidade viva. Enquanto a gente não estiver vendo Krishna, a gente não pode pensar que a gente é um devoto perfeito. Ok? Gente, muito obrigado a todos e a todas. Eu vejo que a Adilila assistiu toda a aula. Ela sempre estava dando um like aqui. Hare Krishna. Mas agora chegou a hora da gente encerrar um pouco essa aula, tá? Nós não vamos dar uma hora de aula. Só 45 minutos de aula, tá? E meditem nessas palavras de Krishna, que eu acho que elas são muito significativas para a nossa vida, né? Eu, pessoalmente, espero, hoje e sempre, estar meditando nesses ensinamentos de Kapila Deva, nessas palavras de Kapila Deva, ok? Muito obrigado, Hare Krishna. Vamos encerrar essa live agora. O pessoal do canal do YouTube, né? Que Hare Krishna, a Bela também entrou aí, Hare Krishna, deu o seu Hare Krishna aí. Muito obrigado pela audiência. Vamos encerrar aqui primeiro no YouTube, né? O pessoal do YouTube que estiver acompanhando a nossa live, né? Assina lá o nosso canal, né? Estamos transmitindo aqui no YouTube do Hare Chakra, né? Assina lá o nosso canal. Nós estamos com 1454. Falta só 6 para 1460. Encerrar aqui no YouTube. Isso aqui é a aula no Facebook da ISKCON Recife, da Facebook da ISKCON Rio de Janeiro. E agora, Hare Krishna, muito obrigado pela audiência, obrigado a todos, Hare Krishna. Vamos encerrar essa live agora, concluir aqui no Facebook da ISKCON Recife. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Hare Krishna.